Glória, glória ao nosso Deus. Diz assim, sabe por que eu estou aqui? Olha para a pessoa do seu lado e fala, sabe por que eu estou aqui? Ih, mas está fraco, precisa ser mais forte. Sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque ele na cruz do Calvário disse assim, está perdoado. É por isso, só por isso. Se ele tivesse desistido do plano, estávamos todos perdidos, não tinha ninguém aqui. A Bíblia diz que estavam todos mortos em nossos delitos e pecados. Eu louvo a Deus porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um trecho da palavra de Deus, onde a gente busca, a gente lê, a gente busca entender aquilo para trazer aqui para os irmãos. Que o Senhor nos ajude, né, a passar com a maior clareza aquilo que o Senhor tem falado conosco para transmitir aos irmãos essa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no mesmo texto que a gente está ministrando na quarta-feira, que é Joel 3, o versículo é 10. Eu vou, assim, tomar um pouquinho da liberdade com os irmãos. É melhor que você dá dinheiro do que dar liberdade, mas você já me deu a liberdade, agora o dinheiro não precisa dar. Então eu vou usar essa liberdade. Eu vou ministrar nesse versículo, até usando aqui a liberdade com o meu pastor aqui, porque nem falei nada com ele. Eu vou ministrar em Romanos também, em Coríntios também, um versículo onde Paulo, 6 versículos onde Paulo fala também sobre essa questão de fraqueza e de ser forte, que é o que Joel 3:10 fala aqui. Então fica atento, porque você vai abrir a sua Bíblia também, segundo aos Coríntios 12, de 4 ao 10. Porque o apóstolo Paulo também fala dessa questão de ser fraco e se gloria na fraqueza. Então eu achei pertinente a gente falar dessas duas faces que a Bíblia nos mostra em relação à fraqueza. Em Joel 3, o versículo 10 está dizendo assim, olha: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Eu preciso explanar para você a situação que esse povo estava nesse momento, quando o Senhor levantou o profeta Joel para profetizar sobre a vida daquele povo. Na verdade, esse povo tinha sido introduzido na terra que o Senhor havia prometido aos teus antepassados, e ali houve muita prosperidade por um tempo. E aquele povo, diante da prosperidade, da bonança, daquela fartura, eles acabaram deixando a Deus de lado. Então começaram a se misturar, a não mais honrar e nem buscar o Senhor como faziam os seus antepassados. E o Senhor levanta o profeta Joel e fala: olha, vai acontecer que esse povo vai plantar e não vai colher. Porque eu vou mandar devoradores, migradores, para poder devorar e comer tudo que eles plantarem. E Joel fala para aquele povo ali, e ensina ao povo: olha, arrepende e busca o Senhor, em jejum, em oração. E o povo entendeu aquele recado. E o povo prometeu em buscar o Senhor. E aí o Senhor diz para eles aí nesse versículo, só para você entender mais ou menos um contexto, ele é profético, ele é até um pouco histórico, mas o contexto é esse. Joel explica para eles. O Senhor levanta e fala para eles o seguinte, que é para eles desmancharem os arados. Relhas, amado. Relhas é aquele disco do arado.
para vocês desmancharem e fazer espada, fazer lança para a guerra. E eu fui buscar por que o Senhor fala através de Joel para aquele povo fazer isso. Eu ministrei aqui na quarta-feira essa palavra e o pastor Elcio me entusiasmou tanto e falou, não, leve essa palavra para domingo. E por isso estou aqui nesse domingo falando para você. Mas ele usou uma frase muito interessante, falou, melhora ela. Eu falei, e ele falou que estava boa, hein? Ele falou isso, não. Ele falou, brincadeira. Então o que acontece? Aquele povo, o Senhor fala para ele, ó, desmancha os arados, as relhas, os discos e faz espada. Por quê, amado? Os historiadores, aqueles que gostam mesmo de ler a Bíblia, eles contam que aquele povo, nesse período que o Senhor começou, que eles começaram, que o Senhor trouxe essa profecia a Joel, e eles começaram a investir em tecnologia. Por que eu fui buscar isso? Porque naquela época não tinha arado. Mas eles entenderam que pela tecnologia, eles podiam sim dobrar suas produções. Porque Joel já havia falado para eles que ia acontecer isso. E eles buscaram em tecnologia. E o que o Senhor manda eles desmanchar? Os arados, a tecnologia. E o Senhor disse assim, olha, busca em mim. Busca em mim. E eu imagino que aquele povo ali, imagino o profeta, é uma imaginação minha, não está na palavra, o profeta pode falar assim, imagina que ele fala assim, oh, mas esse povo não é um povo de guerra, é um povo agricultor, são um povo que não tem condição de batalha, um povo fraco. E o Senhor fala assim, fala para o fraco dizer, eu sou forte. E não é para Joel dizer para o fraco que ele é forte. Tipo assim, eu dizer, pastor Elcio, eu sou forte. Não faz efeito, até mesmo porque eu vou humilhar ele diante da fraqueza, talvez, que ele esteja passando. Mas o Senhor nos alerta para algo que eu quero chamar a sua atenção. Que é, diga você. Desde na sua situação de fraqueza, das suas dificuldades, sua luta, sua vida de empresário, você passa por momentos, às vezes você fala, difícil demais, levanta alguém, pode vir e falar, não, você é forte, você é vencedor, tem sim seu efeito, mas outra coisa é você olhar e falar, eu sou forte no Senhor, porque eu sei o Deus que eu sirvo. É isso que o Senhor está dizendo para nós, olhar para nós, e falar, eu sou forte no Senhor, não olhar para a sua fraqueza em si, mas olhar para o Senhor e dizer, no Senhor eu sou forte. Hoje, nós precisamos de atentar para isso, porque nós vivemos um tempo onde a tecnologia está muito avançada, a ciência muito avançada. E nós muitas vezes buscamos primeiro na tecnologia e na ciência antes do Senhor. E esse povo aqui fizeram isso. Quando aquela profecia entrou que eles iam plantar e não iam colher, e que eles não iam ter nem para a oferta do Senhor, quem lê pode ver no contexto desse, ia faltar o azeite e a cevada para a oferta ao Senhor. Olha que situação crítica. E eles pensaram, não, na tecnologia nós avançaremos. A tecnologia vai superar essa situação. Só que o Senhor é o Senhor também da tecnologia. A nossa força, amados, não está na ciência, não está na tecnologia. A nossa força está no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Quando você declara, tadinho, coitado, quando você se trata você mesmo com autocomiseração, você desagrada a Deus.
Porque o Senhor te deu saúde, entendimento, discernimento, sabedoria, para avançar, para trabalhar, para conquistar. E muitas vezes nós ficamos na nossa, posso dizer, preguiça? Nós escondemos atrás da preguiça, do desânimo. Então tudo na nossa vida depende de como recebemos e como avançamos. Como nós recebemos aquilo e como aplicamos. Podemos hoje, aqui sair alguém aqui profetizar na vida do pastor Dori, e ele sair daqui convicto que o Senhor tem algo grande para fazer na vida dele. Mas se ele não tiver a postura de vencedor, ele não recebe. Porque não depende de Deus só. Depende de você. Depende também de você tomar posse daquela bênção e dizer: se o Senhor falou, é porque Ele sabe que eu sou forte para receber, que eu sou forte para conquistar. Se o Senhor falou, eu vou avançar. Josué, diante daquele muro enorme, aquela situação que não tinha, todo mundo olhou e falou: não tem condição, não dá para derrubar. Josué falou: se o Senhor for comigo, eu vou. E o Senhor disse para ele o quê? Seja tão somente forte e corajoso. Essa é a palavra para nós hoje. O Senhor aqui nos mostra para não confiar nos nossos braços, os braços da nossa juventude, da nossa habilidade, mas sim que é a alegria dele que é a nossa força. Às vezes nós, quando jovens, nós colocamos a carne muito forte. Quando jovens nós achamos que podemos. Não, eu vou lá e resolvo essa situação. Mas eu quero te falar, jovem, a tua história passa pelo Senhor. Os teus caminhos passam pelo Senhor. Não confia na sua força. Você jovem que vai me ver pelo YouTube, não confia nos seus braços. Confia no Senhor. Porque a sua juventude passa. Mas a palavra de Deus nunca permanece para sempre. Lembra de Davi? Davi é um bom exemplo para essa palavra que a gente traz essa noite. Uma palavra de ânimo para você. Você que está prestes a fechar um negócio. Você que tem um concurso a ser prestado. Você que tem uma faculdade a ser prestada. Vai na força do Senhor. Não olha para a circunstância. Não olha para aquilo que você está vendo. Às vezes tem 10 vagas, 10.000 concorrentes. Olha para a palavra de Deus e diga: eu sou forte. Eu sou o vencedor. Eu sou o dono desta vaga. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis, mais espertos do que os filhos da luz. Porque às vezes nós confundimos. Às vezes nós ficamos só no período da oração, esperando que o Senhor faça verdadeiramente um milagre no natural, um milagre sobrenatural, no natural nosso. Eu quero te dizer, amado, que tudo que o Senhor fez, tanto o Senhor Deus como o Senhor Jesus, que também é Deus, precisou de algo para Ele fazer surgir o natural para o natural. Quer um exemplo? O vinho de Canaã, na boda, no casamento, precisou da água. Aqui, outro exemplo, eles não tinham nada, não tinha uma faca que servisse para a guerra, uma faca grande. Tinha faca pequena, de cozinha. O Senhor olhou e falou: desmanchar as relhas aí dos arados. Preciso de algo para fazer. Nós precisamos sempre. Eu falo aqui sempre que eu não venho cultuar o Senhor em todos os lugares que eu vou cultuar a Deus, eu levo a minha oferta. Eu tenho algo para dar diante do Senhor. Pode ser R$2, mas eu levo. Pode ser 10, eu levo. Pode ser 1, eu levo a minha oferta. Eu não vou de mão abanando, porque eu quero que o Senhor encontre algo para me abençoar.
algo para me abençoar. Quando o Senhor não encontra, o Senhor Jesus queria abençoar a Pedro e os discípulos. Não encontrou nada para abençoar eles, falou assim: Pedro, afasta o barco para lá para o meio. Pedro afastou o barco, Jesus usou o barco dele pregando, terminou a pregação, falou para ele: joga a rede pelo lado direito. Mas Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Mas diante da sua palavra eu vou jogar. O Senhor precisava de algo para abençoar os discípulos ali, os apóstolos. O Senhor, não encontrando nada com eles, falou assim: deixa eu usar seu barco que eu já posso te abençoar. É algo interessante dentro da palavra de Deus. Se você está desanimado, em meio a doenças, está sentindo fraco, diga: sou forte. Você que está me vendo pelo YouTube, você que às vezes pode estar até acamado diante dessa pandemia que está aí fora, clame no Senhor, repita a palavra que a Bíblia disse para você repetir: sou forte e vou vencer, sou forte e vou sair dessa. É isso. Você que está aqui dentro, que às vezes tem assim um parente, um amigo, ou você mesmo está passando por uma situação que você fala assim: me sinto muito fraco, me sinto muito fraco. A palavra diz o quê? Diga ao fraco: sou forte, sou forte. Irmãos, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque ela é a verdade. É ela que transforma nossas vidas. Louvor é bênção, mas a palavra é que transforma. Você orar é necessário, mas é a palavra que transforma nossas vidas. Então nós temos que tomar posse da palavra e caminhar com a palavra. Eu quero agora levar você a um outro lado desta moeda, que está lá em 2 Coríntios 12, 4 ao 10. Vou ser bem rapidão, porque nosso tempo aqui eu quero que fique em torno de 30 minutos, para não cansar os irmãos do YouTube para ver. Nesse versículo eu quero abordar com você um outro aspecto da fraqueza, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No 4 em diante, está dizendo assim: fui arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que me ver ou me ouvir. Sete. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, rapaz. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos dá aspecto diferente para que
nós possamos crescer no entendimento. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma humildade espiritual que é difícil de ver hoje em dia em nós. Aqui a fraqueza do apóstolo Paulo é uma fraqueza diferente do que foi falado lá em Joel. É que, meditando hoje na palavra, e o Senhor me levou a trazer isso também para nós, para que nós possamos crescer um pouquinho mais. O apóstolo Paulo aqui, irmão, ele relata que ele foi levado até ao paraíso. Ele relata que o que ele viu e ouviu, não é lícito nem o homem falar. Era um homem grande. Era um homem grande diante de Deus. E o que ele fala? Que ele era fraco. E que ele foi colocado nele um espinho na carne, para que a fraqueza, essa fraqueza da arrogância, que ele fosse fraco na arrogância, explicar melhor para você, que ele fosse fraco na arrogância, mas grande no espírito. Porque hoje, irmãos, é muito difícil a gente ver dentro, no nosso meio, às vezes, as pessoas querendo ser mais espiritual do que as outras. E aqui eu quero trazer que essa fraqueza que o apóstolo Paulo fala aqui, ela é essa fraqueza de você, até que pode ser mais espiritual, mas você se faz pequeno diante do irmão, diante da circunstância. Você não se engrandece, não se torna arrogante, por causa do seu conhecimento, por causa do seu relacionamento com Deus. Na verdade, nós gostamos mesmo de ser muito espirituais, né? Cada um tem o seu relacionamento com Deus. E às vezes, essa espiritualidade, às vezes, essa religiosidade, acaba atrapalhando o nosso crescimento e o nosso relacionamento com Deus. E, portanto, eu quero te trazer aqui algo rapidinho em relação a isso. Ou coisa difícil é você andar com um irmão que se acha mais espiritual que você. Porque de todas as maneiras que você faz, ele sempre reclama. Que eu estou falando isso aqui, irmãos, eu creio ser de Deus, eu sei que a igreja ficou meio parada, assim, assustada, mas deixa eu te falar um negócio. É porque tem uma onda aí fora de questionar tudo que está sendo feito dentro da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Ela não é minha, não é do pastor Elcio, nem sua. Se tem alguém que pode mudar qualquer situação, é o Senhor. Então nós precisamos abraçar a obra, caminhar com a obra no Senhor, entendendo que Ele é Senhor e que eu não sou Senhor. Então, dentro disso, fica fácil caminhar com o Senhor. Mas se você acha que você é mais espiritual que eu, você está deixando de ser fraco para ser forte na carne. E para encerrar, eu gostaria de ler com você outro versículo que está lá em Gálatas 5,17, por favor. O apóstolo Paulo, irmão, ele disse que ele era o menor dos apóstolos. Em determinado momento, ele disse: tão miserável que sou, aquilo que eu gostaria de fazer, não faço, mas aquilo que eu não gostaria de fazer, acabo fazendo. Isso é para nos trazer discernimento dentro da obra, de que quando acontece algo que você acha que não está de acordo, por causa até da sua espiritualidade, talvez seja maior que a minha, imagina o que o Senhor fez com esse homem, porque sendo ele
tido com o Senhor, tendo ele tido com o Senhor, no paraíso, o que ele ouviu, o homem não poderia nem ouvir. Esse homem era para descer de lá numa arrogância, numa empafa, numa religiosidade absurda. Ele ganhou um espinho na carne, para que ele se colocasse no lugar dele. Então, quando as pessoas que estão aí fora, que levantam a voz contra a igreja, chegam a falar que o absurdo de algo que acontece aí fora, é porque o Senhor está entristecido com aquela igreja. Algo que aconteceu em Minas, falaram que é porque o Senhor estava entristecido com os músicos, os adoradores da igreja da Lagoinha. A igreja do Senhor Jesus é noiva dele, foi ele que pagou o preço. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero encerrar trazendo para você aqui, porque está meio fora de moda essas coisas que eu tenho falado aqui por último, mas na moda tal que eu falei primeiro. Mas eu prefiro alertar você e me alertar do que ficar dentro da moda. Então veja bem, a Bíblia é clara em dizer que a carne milita contra o espírito. É muito interessante que não é o espírito que milita contra a carne. Inicia-se dizendo que é a carne. E nós estamos vivendo esse momento da nossa vida, do momento que a igreja está passando, a carne está vencendo. Tenho tristeza em te dizer isso. E vou fazer algumas observações e gostaria que você avaliasse. Na sua luta, na minha luta, contra a carne, quem é que está vencendo? Quando você lembra que hoje é domingo, e que tem uma reunião, você vai, ixi, hoje é domingo, tem igreja. Luta. Carne contra o espírito. Se você vem, venceu o espírito. Se você não vem, está vencendo a carne. Eu preciso te alertar. Eu preciso te alertar. Quando você vê 2 horas de Facebook, de WhatsApp, de não sei mais o que, e não tira o dízimo, 10% do tempo que você usou para fazer acessar todas essas mídias sociais, passando pela palavra de Deus, você está perdendo. A carne está vencendo. A carne está te vencendo. Quando tem um culto na quarta-feira aqui, abençoado, e você reluta em não vir, a carne está vencendo. Você pode questionar o que eu estou te dizendo, mas eu gostaria que você avaliasse. Então, irmãos, ainda mais hoje, nós estamos passando um período mais difícil ainda, com essa questão da carne. E a palavra é clara. Há uma luta, há uma disputa pelo seu tempo, pela sua vida, por aquilo que você emprega e que tem valor. Emprega o seu tempo e que tem valor. Nós precisamos, e o papel da igreja é esse, é alertar você. O papel da igreja é a hora que você pegar o celular e está lá meia hora lá no Facebook, no Instagram. É Instagram hoje, né? Ou é Facebook hoje? Não sei como é que é o esquema hoje. É Instagram ou Facebook que rola aí? Os dois. Aí, você está lá 1 hora. E você vai lembrar do que eu falei e vai falar assim, eu tenho que tirar 1 hora e 60 minutos. Vou dar o dízimo aqui, 6 minutos na palavra de Deus. Eu já fico satisfeito, pastor, com 6 minutos. Porque eu sei que tem gente que passa o dia e nem olha para a palavra de Deus. E aí depois vem aqui e fala, escuta, não falou comigo. Essa reunião fria, né? Não sei porque o louvor, eles não sabem nem cantar. Sabe o que é? O problema não é você, sou eu. Que não estamos militando a batalha do espírito contra a carne.
Mas a carne está vencendo. A carne está vencendo. Irmãos, precisamos acordar. Quando você só vê defeito em tudo que se faz ao seu redor, culpa todo mundo, faz igual a Adão, já culpa logo a Eva, faltou pouco culpar a Deus, foi o Senhor que me deu essa mulher, né? Falou, foi o Senhor que me deu ela, então o culpado é o Senhor, não sou eu. Menos a si mesmo. É porque a carne está vencendo. Precisa acordar, precisa levantar. Amém, irmãos? Ó, rapaz, eu ganhei meia dúzia de amém aqui ainda. Glória a Deus, aleluia. Tem crente aqui, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos traga entendimento, discernimento, sabedoria nesses tempos que nós estamos vivendo. Porque não é só a palavra que Deus pode fazer e vai fazer por você, que vai te fazer crescer no Senhor. Mas sim, a palavra que traz discernimento. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração ao Senhor?